Vem conferir uma lista com 5 filmes de romance pouco conhecidos. E como eu já falei, eu estou trazendo uma lista de filmes de romance aqui no canal, um pouco diferentes. Para você que está cansado daquelas listas que sempre repetem os mesmos filmes de romance, aqui eu trago uma lista que pelo menos você pode dar uma variada. E aqui nesse vídeo de hoje eu vou trazer 5 filmes que não são tão lembrados pelo grande público, mas que eu tenho certeza que valem a pena o seu tempo. E o primeiro filme dessa lista é A Primeira Vez, filme lançado em 2012. A Primeira Vez é uma comédia romântica adolescente que acompanha Dave e Aubrey. Ao longo de um único fim de semana, eles se conhecem em uma festa, iniciam uma forte amizade e descobrem juntos o que significa se apaixonar e ter sua primeira experiência sexual. E sinceramente, eu não entendo como A Primeira Vez não fez sucesso. Porque o filme, ele tem tudo que o público gosta. Ele é um filme que fala sobre um relacionamento adolescente sem ser apelativo. Ele discute situações muito interessantes. Ele é um filme que, ele é, de certa forma, aquele romance que vai falar como que é a primeira vez deles, como que eles estão começando a se entender e se gostar. Com mais um fator, os dois protagonistas na época faziam muito sucesso. Quem fazia o personagem masculino era o Dylan O'Brien, que na época fazia um extremo sucesso com as pessoas mais jovens. E a atriz Britt Robertson, que depois desse filme deu uma decaída na carreira e hoje ninguém lembra, na época estava em ascensão e infelizmente não conseguiu chegar no topo como muita gente esperava. Mas é um filme que ele é muito interessante para você assistir, para você que gosta desse tipo de romance um pouco mais adolescente. Mas ao mesmo tempo, é um adolescente que não cai naquele padrão. Porque se fosse só um filme padrão adolescente, eu entenderia porque ele foi esquecido. Porque você falaria, tem tantos filmes iguais a esse, que esse seria só mais um no meio do oceano. Aqui não é isso. A Primeira Vez realmente trabalha assuntos de maneira muito bonita, muito bem feito, com uma narrativa muito bem amarradinha, com discussões muito interessantes e muito relevantes. É um filme que realmente vale seu tempo. Se você gosta desse tipo de filme adolescente, mas que quer sair do padrão e ter as discussões um pouco mais profundas, de forma mais interessante, que muitos filmes da época não faziam, porque quando você pensa nesses filmes de romance, normalmente eles caíam nos clichês dos personagens, aqui você vai ver os clichês desconstruídos. Então, para você que só quer um filme de romance adolescente, mas que sai do padrão, e que é interessante, e que tem discussões interessantes, falando sobre adolescência, sobre a vida social, sobre até um pouco sobre a vida pessoal e até a vida sexual, é muito interessante. E vale a pena, porque ele trabalha assuntos que você vê várias vezes de maneira diferente. E o segundo filme dessa lista vai para Doentes de Amor. O filme Doentes de Amor, de 2017, conta a história real de Kumai e Emily. Kumai, um comediante paquistanês, e Emily, uma estudante americana, se apaixonam, mas enfrentam um forte choque cultural, pois a família tradicional de Kumai exige um casamento arranjado. Quando Emily contrai uma infecção misteriosa e entra em coma, Kumai precisa confrontar seus sentimentos, sua família e seu coração. Já Doentes de Amor, eu entendo porque ele não fez tanto sucesso. Porque ele é um filme que ele teve baixo orçamento, ele não saiu em tantos lugares, então infelizmente as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer essa obra-prima. Aqui, como eu já falei na própria sinopse, ele toca em assuntos que eu acho muito interessante, como, por exemplo, essa ideia do choque cultural. Mas não só em questão do... Porque não é só porque ele é paquistanês e ela é americana que esse filme vai funcionar. Não, porque você pode colocar em situações diferentes. Quando você pensa nesse filme fora apenas do que ele discute e coloca em outras situações, ele funciona muito bem. Quantas pessoas já não conseguiram ter um relacionamento que funcionava porque uma família não aprovava por motivos diferentes. Nem sempre é pelo choque cultural, mas às vezes é por outros motivos. Então, o Doentes de Amor, ele já fala sobre esse assunto de maneira muito interessante. As atuações aqui são excelentes. É um filme que volta e meia eu gosto de ver
mesmo ele sendo um filme até pesado, porque apesar do protagonista ser comediante e tentarem colocar uma comédia no filme, é uma comédia um pouco de stand-up que acaba sendo um pouco ácida. Então não é aquele filme que você vai acabar dando risada. Mas a química dos dois é muito boa e a química é tão bem construída que quando a doença acaba aparecendo dentro do filme, você já está muito investido dentro daquele casal, muito investido no que eles estão passando. Então a partir daí, ele se torna um filme que, para mim, funciona muito bem. É um filme que as pessoas deveriam conhecer mais. Infelizmente, eles não conheceram exatamente por ele não ter saído em muitas plataformas. Mas se você tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena. Porque ele fala sobre até onde você vai pelo amor, até onde você vai pelos seus sentimentos, e mais do que isso, como eu já falei, ele é um filme que você consegue ir além do romance, que já é muito bem feito. Porque aqui você consegue discutir as amarras sociais que são colocadas em cima de você, e mais do que isso, ele consegue discutir de forma muito bem feita, como a gente às vezes tem que ter escolhas que não são feitas pelos outros, mas por nós. Porque muitas pessoas escolhem mais pelo que os outros vão achar do que pelo que a gente vai sentir, do que a gente sente. É um filme muito bonito, é um filme muito bem atuado, muito bem dirigido, com 2 atores fantásticos como protagonistas. É um filme que com certeza vale a pena. Se você procura esse romance que vai discutir além simplesmente de um ficar com o outro, ou uma doença que normalmente alguns clichês de romance cairiam, não, aquele vai muito além disso e vale muito o seu tempo. E o terceiro filme dessa lista vai para Um Show de Vizinha. O filme O Show de Vizinha, lançado em 2004, acompanha Matthew, um estudante certinho e com ambições políticas que vive uma vida sem grandes emoções. Sua rotina muda completamente quando ele se apaixona pela sua nova vizinha, Daniela. O romance se complica quando ele descobre que ela é uma ex-atriz de filmes adultos. Tá, esse é outro filme da lista que eu entendo porque ele não fez sucesso como ele deveria fazer. Ele é um filme que até passava bastante na TV, mas eu acredito que ele não fez sucesso por causa do nome, do pôster e pela forma dos filmes que eram vendidos na época. O filme foi lançado em 2004. Quando você pensa nos filmes que é lançado em 2004, O Show de Vizinha não conseguia se vender muito bem. Para quem não sabe, o nome original desse filme é The Girl Next Door, que seria o nome da a menina bonita do lugar do lado, se você fosse colocar o que significa no original. Só que na época, o que fazia sucesso eram esses tipos de filme que mostravam muito dessa parte sexual, como, por exemplo, American Pie. Então, a partir daí, quando você pensa num show de vizinha, as pessoas automaticamente veem o pôster, veem o título e criam automaticamente um preconceito na sua cabeça de que ele é um filme desse sentido. Mas não é. Se você quer ver esse filme, pode ver. Sim, ele tem uma parte que não funciona tão bem, porque ela é mais exagerada, e tem uma parte que realmente, por tratar do assunto de filmes adultos, tem uma parte que eles até dão uma pelada em algumas coisas sexuais, mas se tirar essa parte, o filme ele é muito interessante. Por quê? Porque a Daniela e o Matthew, eles são um casal com boa química e funciona muito bem. As críticas que o filme faz funcionam muito bem até hoje em dia. Inclusive, eu acho que o filme está mais atual do que ele era na época. Porque essa discussão dela ser uma atriz pornô entra muito naquela ideia que o filme que muita gente tem, que é o preconceito sobre o que ela é. Você vai escolher porque você ama ela ou pelo que o mundo julga ela? Eu acho um assunto bem interessante e o filme trabalha bem esse assunto. Sem contar que o filme, eles têm uma ótima química, a trilha sonora desse filme é muito boa, tem um elenco que quando você vê, tem muito ator conhecido da época, então sim, tem algumas partes do filme, mais pro final, que tem algumas partes sexuais, que eu até acho que quando você pensa além disso, tem até alguns assuntos interessantes ali, porque quando você para pra pensar, você só vê com uma cabeça que já preconceituosa, já julgando, você vai pensar, nossa, mais um filme desse tipo. Mas até a parte sexual do filme, ela tem um motivo. Porque eu vou dar um spoiler de um filme, mas é o seguinte, tem uma parte sexual do filme, só que essa parte, ele é até uma crítica às escolas. Porque quando você para pra pensar como o filme constrói a cena, é um pouco mais cômica, não é tão séria, mas ele está fazendo uma crítica por causa das aulas sexuais que tem na escola. Isso é interessante, porque a forma como eles discutem é como se fosse a importância para os jovens saber sobre isso. Então até isso é interessante, não é jogado à toa. Então é um filme que tem um bom casal, é um filme que tem boa trilha sonora, é um filme que ele é divertido de assistir, porque o filme é engraçado, tem atores conhecidos que, de novo, vai te surpreender se você ver o filme, e ele tem algumas críticas
bem ácidas, que, de novo, eles só não foram fundo dessas críticas porque o filme não queria sair tanto dessa parte mais um romance, até a parte de hilariante, a parte mais de comédia, porque tem críticas sobre a indústria de filmes adultos que é bem pesada, todo mundo sabe, mas é pesada, de como as mulheres são tratadas. Tem uma crítica forte sobre como a escola trata o assunto sexual, até como as pessoas do mundo, que todo mundo sabe o que é, mas ninguém tem coragem de falar. Olha, ele é um filme que ele não é perfeito. Eu diria que ele é um filme talvez mediano. Ele é bom, eu gosto dele. Eu assisti ele várias vezes durante a minha vida, mas se você parar pra pensar nele, ele tem coisas interessantes ali. Ele é um filme que ele é um bom filme de romance com bons assuntos. E ao mesmo tempo, se não quiser pensar nada disso, ele ainda vai ser um filme engraçado. Ele ainda vai ser um filme divertido. E por isso eu coloco ele na lista. Não pense que eu acabei... Não, ignore o título, ignore o pôster. Vá no filme pensando só no que é o filme. Só pelo que pode ser. Sem essa amarra, talvez você goste bastante dele. E o penúltimo filme dessa lista é Malcolm e Marie. Malcolm e Marie, lançado em 2021, é um filme protagonizado por Zendaya e John David Washington. Acompanha o cineasta e sua namorada voltando para casa após a pré-estreia triunfante do filme dele. O que deveria ser uma noite de celebração se transforma em uma intensa discussão quando revelações sobre relacionamento e feridas do passado vêm à tona. Eu acredito que Malcolm e Marie ele é um filme que é tudo para fazer sucesso. John David Washington, Zendaya, filme da Netflix. É um filme que tinha tudo para dar certo. Mas eu acredito que por essa dupla, as pessoas criaram uma expectativa a mais e muita gente foi decepcionada. Eu acho que agora, em 2026, depois de 2021, alguns anos de estreia de um pro outro, você assistir esse filme um dia não esperando nada, você vai gostar. Primeiro, porque o filme ele se passa, como eu já falei, na noite desse grande triunfo dele. E o filme se passa numa casa com os dois atores. É o John David Washington e a Zendaya. São dois atores fantásticos. A química deles é muito boa e esse é aquele tipo de filme de romance que eu, pelo menos, gosto muito. Que é um filme que ele é de romance, ele é um filme que fala sobre casal, mas de uma maneira mais crua, mais real. O filme, durante sua duração, é como se ele chegasse na madrugada e você visse até quase o dia clarear. Nesse momento, tem discussões, tem desabafos, e você vê que tem coisas muito interessantes ali. Porque os diálogos funcionam muito bem, porque os atores são muito bons. E o roteiro também funciona bem ao longo do filme. A escolha do preto e branco também funciona bem para o filme, para representar o que é o sentimento deles, que não é algo com cores, é algo até cinza, como o próprio filme mostra. É uma coisa que você olha e pensa, eles estão numa zona cinza, onde eles se amam, mas tem muita coisa para discutir. A escolha visual é muito interessante, a falta de trilha no filme funciona muito bem, e quando ela entra, você vê que ela compõe bem a cena. São dois atores que funcionam muito bem e para quem assistir esse filme com alguém, com uma namorada, com o casal, como casal, você vai talvez ver discussões que você vai se identificar muito bem e vai entender os dois lados. E o filme não coloca um vilão ou uma heroína aqui. Os dois estão certos e errados nas suas discussões. Os dois parecem que não querem ceder. Você entende os dois lados e entende que os dois estão certos e que os dois estão errados. É um filme que eu assisti mais de uma vez. Não acho um filme brilhante, mas eu acho um filme que ele traz esse assunto que eu gosto muito, que é a discussão de... Vamos trazer um filme de romance real, sem essa ilusão de que o amor pode ser a coisa mais bonita do mundo? Vamos lá como seria a verdade nua e crua? E isso faz com que Malcolm e Marie seja um filme que eu gosto. É um filme que muita gente não gosta, mas eu gosto e eu acho que vale a pena, ainda mais porque você termina pensando sobre ele, pensando sobre o que está certo, o que está errado, o que você faria naquela situação. É um filme que vale a pena. E o último filme dessa lista é Ruby Sparks. Ruby Sparks, a namorada perfeita, acompanha Calvin, um genial romancista que sofre de um bloqueio criativo. A partir daí, ele cria a garota dos seus sonhos, Ruby, em sua máquina de escrever. A fantasia ganha vida literalmente, mas Calvin logo descobre que pode alterar as ações de Ruby apenas escrevendo sobre ela. E eu deixei Ruby Sparks como o último filme dessa lista, porque eu acho que esse é o filme que as pessoas mais deveriam assistir. Inclusive, eu tenho uma teoria sobre Ruby Sparks, porque eu acho que ele lançou no momento errado. Não que o filme seja ruim, o filme é bom e eu gosto muito dele. Mas por que eu falo isso? Porque as discussões desse filme, e o filme é muito bom, mas as discussões desse filme
Se fossem lançados hoje em dia, esse filme seria uma ótima bilheteria no cinema, ele seria muito comentado, as pessoas falariam muito sobre tudo que envolve nesse filme, porque tudo que os filmes hoje em dia discutem tá aqui. Só que na época que esse filme lançou, isso não era discutido. Eu quero dizer sobre isso. A maioria dos filmes hoje em dia, quando se fala de romance, eles pegam a ideia de um filme de romance e a partir daí eles vão desconstruindo aquele casal para poder falar de assuntos muito mais fortes, pesados. É só você pegar os filmes que fazem sucesso recentemente em questão de romance como um todo. A Acompanhante Perfeita, você tem o drama, até o Amores Materialistas, que não fez um sucesso, mas é um filme que fala sobre isso, Vidas Passadas, não comparando esse filme com Vidas Passadas, obviamente. Mas você vê que tem um certo tipo de filme que eles pegam o gênero para falar de coisas muito mais profundas e que você se identifica. Ruby Sparks é exatamente sobre isso. E o filme tem uma construção muito boa. Sem contar que o protagonista do filme é o Paul Dano, que é um ator fantástico. Inclusive, escolha perfeita para o personagem. Por quê? Ele precisa ser um escritor que ele é meio recluso, meio estranho. Paul Dano, perfeito para esse papel. A Zoe, que é a atriz que faz a Ruby, ela precisava ser doce, fofa, romântica, que você olha e se apaixona. E você consegue entender por que ela é a namorada perfeita. Não só pelas atitudes, mas também pela forma como ela te cativa, pela sua beleza e também pela atuação dela. Então, quando você começa o filme, vai conhecendo o mundo, o filme, ele tipo, parece um romance normal. Você vai ter uma trilha sonora fantástica, é uma música melhor que a outra, o casal tem uma química muito boa quando eles vão realmente se conhecendo, mas quando o filme chega no seu final, eu não quero falar o final do filme, porque quando chega no final do filme tem uma reviravolta, o filme toca em assuntos muito pesados, como por exemplo, romance tóxico, romance abusivo. Ele fala também sobre relacionamentos abusivos e também como pessoas não percebem sobre isso. Esse é um filme que ele te constrói muito bem, porque o filme poderia ser inteiro sobre isso. Mas sabe o que ele faz? Ele te constrói aquele casal perfeito para quando chegar na virada, você falar: eu não acredito que aconteceu isso. Mas isso também é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Às vezes tem um casal que você vê de fora e você acha ele o melhor casal do mundo, mas que talvez dentro da casa não seja isso. Ruby Sparks, a namorada perfeita, fala sobre tudo isso numa construção muito bem feita até chegar nesse final. E por isso que eu falo, Ruby Sparks, ele não é o melhor filme do mundo, mas ele é um filme que se ele lançasse hoje em dia, ele seria muito mais falado, muito mais lembrado, muito mais comentado que ele era na época, que não era esse tipo de filme que fazia sucesso. Inclusive é bom colocar ele nessa lista, porque eu espero que as pessoas vão atrás dele, que ele seja um filme revisitado, que as pessoas falem sobre ele, porque é um filme muito bom. É muito bom pela trilha sonora, é muito bom pela atuação, é muito bom pela construção da narrativa e também pelo seu final. E, inclusive, os personagens secundários são personagens que dão mais gás e mais componentes para a história funcionar e para a discussão final ficar mais forte. E o final do filme é um daqueles filmes que termina falando o que eu faria nessa situação e o que você até pensa em relacionamentos que você conhece, não pode ter algo parecido. Ruby Sparks, a namorada perfeita, é um filme muito bom, você deveria dar uma chance. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você conhece algum dos filmes dessa lista? Ficou com vontade de ver algum? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.